Nós seguimos ao vivo aqui em Oeste Sem Filtro, porque no Supremo o ministro Nunes Marques foi sorteado como relator da ação do Partido Novo que pede a suspensão do bloqueio do X no Brasil. A legenda classificou como desproporcional a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, tomada depois de a plataforma de Elon Musk descumprir a ordem do magistrado para nomear um representante legal no Brasil. Na condição de relator, Nunes Marques pode tomar uma decisão individual ou submeter o tema ao plenário do STF. Já recuperou a voz? A gente fica aqui na torcida, Marques, ficamos na torcida, né, Augusto, para que isso aconteça. Eu não lembro mais como é que era a voz dele. Bom, a gente vai a Brasília para conversar com o repórter Christian Costa. Quem sabe ele tem informações aí do que aconteceu com a voz do ministro Nunes Marques. Christian, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro, Cris. O Partido Novo apresentou uma ação ao Supremo Tribunal Federal, mas era contra uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Como ontem o ministro levou o assunto à primeira turma, que composta aí por 5 ministros, o partido fez um aditamento, um adendo, acréscimo a essa ação. Explica pra gente do que se trata, Cris. Boa noite. Oi, Paula. Boa noite a todos no estúdio, a nossa querida audiência. Paula, essa informação da voz do ministro Nunes Marques eu realmente não vou ter, mas eu tenho sobre esse aditamento da denúncia, como você muito bem observou, nós publicamos com exclusividade essa informação na coluna No Ponto há poucas horas, e esse aditamento, Paula, que nada mais é do que uma atualização, não é, do primeiro processo que o Novo protocolou no Supremo contra a decisão do ministro, ele pede para que essa decisão do ministro Nunes Marques ela seja estendida a outros pontos que constam nesse documento. Um deles, Paulo, é claro, continua o pedido para suspender a decisão monocrática do ministro Alexandre, que foi proferida, melhor dizendo, na semana passada, de suspender o X, e que seja também suspensa a decisão da primeira turma, Paula. A primeira turma composta de 5 ministros, então o Partido Novo entendeu que o colegiado não deveria ter deliberado a respeito dessa questão, mas sim o plenário. Esse é um dos pedidos também que constam ali na ação do Partido Novo. E além disso, Paulo, o pedido também quer que essa extensão alcance as contas da Starlink Brasil. Nossa audiência deve se recordar que na semana passada o ministro Alexandre determinou o bloqueio de recursos da Starlink, não só dinheiro nas contas da empresa, mas também bens que a Starlink tem no Brasil. Então o Partido Novo quer também, Paula, que essa decisão de bloquear as contas da empresa seja revista. Como você bem observou inicialmente, o ministro Nunes Marques tem a opção de arquivar essa ação, ou ele pode submetê-la ao plenário do Supremo, como requisitou o Partido Novo. E aí todos os ministros terão de decidir a respeito dessa questão. Inclusive, Paula, nós publicamos na coluna No Ponto ontem uma informação que trata justamente dessa questão do plenário. Uma ala de ministros aqui do Supremo, com a qual eu conversei, está incomodada com essa questão porque eles defendiam justamente a possibilidade da decisão do ministro ser levada ao plenário, para que houvesse, então, uma discussão entre todos os ministros. Eu apurei, inclusive, Paula, que essa decisão aí do ministro, de levar a questão para a primeira turma, foi até uma estratégia para que ele conseguisse, de fato, a aprovação ali da sua decisão monocrática para manter a suspensão do X, visto ali que apenas alguns magistrados, não é, no caso, ficam nessa turma da qual o ministro Alexandre é presidente. Então essas são as informações, Paulo. Algum incômodo gerado aqui nos bastidores do Supremo justamente com essa decisão do ministro de ter levado para a primeira turma em vez de discutir no plenário, e temos de aguardar agora a decisão do ministro Nunes Marques, se ele vai de fato arquivar ou levar a questão para que todos os outros possam se pronunciar. Paula. Cris, muito obrigada pelas informações aí direto de Brasília, uma boa noite, bom trabalho para você. Muito obrigado, Paula. Seguimos apurando as informações para o nosso site. Boa noite a todos. Bom, Augusto, continuamos sem informações sobre a voz do ministro Nunes Marques, mas o fato é que agora ele é relator dessa ação apresentada aí pelo Partido Novo. Ele pode, como bem trouxe o Christian de informação, pode arquivar ou pode levar também ao plenário a discussão. Tem que levar, né? Tem que levar. Nós queremos saber as opiniões de todos. Sim. E é o seguinte, é um assunto, é o chamado assunto controvertido, né? Até os colunistas da imprensa velha dizem isso. Eu quero saber a opinião de cada um.
E argumentem tentando mostrar que tem razão. Tá? Façam como a gente vê no cinema, em filme de tribunal, discutam. Sim. Discutam, aparteiem, ponderem, não tenham medo, né, de apartear ali o Alexandre de Moraes quando ele fala bobagem. Não pode, ele fica calando os outros ministros, ele interrompe. Fala, não é assim. Não é assim, tentem ganhar, né, a causa, se vocês realmente acreditam nela. A causa justa, que é acabar com essa loucura de remover uma rede com esse número de usuários, essa imensidão. Chega lá e tá, não pode mais. Eu só lembro o seguinte, só se soube o que acontecia há alguns anos, quando houve um sequestro lá grave em Mumbai, num hotel na Índia. Os hóspedes que escaparam da vigilância dos terroristas ajudaram a orientar a ação da polícia, dando a posição dos invasores pelo Twitter. Pelo Twitter. Isso foi feito. As notícias chegam rapidamente, sempre chegaram pelo Twitter, depois pelo X. Como é que pode, tudo é em bloco, quer dizer, daqui a pouco vai prender o monumento da Praça dos Três Poderes por causa do 8 de janeiro? É isso que ele está fazendo, fecha uma rede que no meio dessa imensidão de gente tem um monte tratando de outros assuntos, tá? Assuntos esotéricos, tratando de viagens. Ele vai, ninguém mais pode falar. Por quê? Porque eu quero. É isso. Deixa eu passar aqui para a Ana. Ana, o Christian também trouxe essa apuração, que inclusive está publicada no site aqui, revistaoeste.com, Ana, de que a decisão do ministro Moraes de levar para a primeira turma e não para plenário a discussão sobre a suspensão do X teria provocado um certo desconforto em alguns ministros e que essa teria sido uma estratégia usada pelo ministro Moraes para aprovar a decisão monocrática na primeira turma, já que ali os integrantes dessa primeira turma teriam mais afinidade com as ideias do ministro. Como é que você vê essa leitura, Ana? Então, Paula, eu faço coro com o Augusto. Nós queremos ouvir o que eles estão falando, né? Nós pagamos os salários deles, eles nos servem. Nós precisamos saber, de fato, o que está sendo discutido e o que cada um pensa. As mordomias todas que eles têm aí, né, no cotidiano, na vida diária, são todas pagas por nós, como ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. Agora, essa notícia, né, de bastidor que nós trouxemos através do Christian, né, que alguns ministros estão incomodados. Tá, mas estão incomodados e aí? E aí? É igual quando entrevistamos semana passada 2 senadores, na outra semana mais 2 senadores, aí os senadores vêm aqui, nós perguntamos especificamente do Rodrigo Pacheco, e aí as respostas são assim, né, vagas e falam, mas não direcionam a resposta do que sobre o que pode ser feito de fato para que nós retomemos a uma normalidade jurídica mínima, porque nem a mínima a gente tem mais. Nós não pedimos para... não estamos pedindo para que o Congresso legisle de outra forma ou passe leis que cubram A, B ou C situação. Nós estamos pedindo respeito pelas leis que nós já temos. Então, eu acho que às vezes eles até soltam essas informações. Não, há ministros incomodados. Tá, mas e aí? A ministra Carmen Lúcia disse o cala-boca já morreu em 2016, e ainda ali, naquela ocasião em que ela disse cala-boca já morreu, o país precisa de uma imprensa livre, ela disse, literalmente, deixem o povo falar. E agora o povo não fala,
E aqueles que censuram o povo também não falam para o povo. Olha a situação que nós chegamos. Ou seja, nós estamos assim, empurraram o brasileiro de volta para a caverna. O brasileiro que saiu da caverna, saiu das sombras e disse: não, para cá a gente não volta mais. Aí, numa alusão à alegoria da caverna de Platão, só que eles não gostaram desse despertar do brasileiro. E estão fazendo de tudo há algum tempo para que nós voltemos para a escuridão da caverna. Então, Paula, é muito estranho, né? O Augusto estava mencionando fatos históricos aí, né, da Segunda Guerra também, e é para lá de estranho, de arrepiar, né, as similaridades com o que nós estamos vivendo no Brasil, com tempos nefastos e obscuros da humanidade, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Eu estava aqui procurando outras similaridades, né, em relação a essa censura. E na Segunda Guerra Mundial, vejam vocês, os nazistas também baniram as rádios inglesas, principalmente, né, a BBC, baniram na Alemanha e nos territórios ocupados. E aí o que acontecia? Como não tinha os alemães, eles era praticamente impossível de impedir as emissões de rádio a longa distância, o que eles faziam? Eles começavam a multar e prender as pessoas que conseguiam acesso às rádios, às ondas, principalmente como a BBC. Então é bizarro, Paula, é de arrepiar, né? E a mensagem que chega aqui fora é que o Brasil não é apenas um país sério, mas hoje está sob uma ditadura.